Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast. E hoje eu tô com o casal Gazen. Que honra! Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela Obrigada. participação, pelo tempo. E vamos lá, né? Para você que não me conhece, caso você seja o seu primeiro podcast, eu sou Igor Ventura, fundador da V3 Marketing e host aqui do Podcast. Já estamos chegando no número 100, o podcast número 100, que é esse quadro que a gente relata um pouco das histórias, as pessoas contam um pouquinho das suas jornadas de vida e do seu lado empreendedor. E hoje, Luciano Gazen e Drica vão contar um pouquinho de como que é a vida deles, o que fez eles chegarem até aqui. Começa aí, Luciano, contando um pouquinho da tua jornada, tua vida. Vamos lá, primeiro uma honra estar aqui com você, né? E obrigado pelo convite, né? Estar com vocês aqui é muito especial, né? E estar com você aqui também é fruto desse tempo, dessa palavra que você usou, empreendedorismo, né? Que a gente teve um tempo conversando aqui, foi muito especial, né? A gente pôde participar de um podcast aqui, então, para a gente, de fato, é uma honra estar aqui com você, para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, né? Daquilo que a gente tem experimentado, né? Muito especial aí. A gente vai falar sobre o Método TIL, né? Que é essa ferramenta de transformação extraordinária que Deus entregou para mim e para a Drica. Mas eu queria começar dizendo apenas que é uma honra estar com você aqui, né? E que é um prazer, né? A gente se conheceu e agora estamos aqui nesse tempo de mesa aqui, vai ser muito especial, viu? Obrigado pelo convite e tenho certeza que vai ser muito legal essa conversa aqui, viu? Vai ser muito produtiva. Olha a importância das mesas, né? É verdade. Do network, de tudo Exatamente. isso, né? Eu também quero dizer, Igor, que é uma honra estar aqui. Quero te agradecer pelo convite, viu? Pela oportunidade. Esse podcast aqui tão abençoado, viu? Tão bem falado, que é uma referência no nosso município, né? Feliz. Você não desistiu, né? Porque o novo, ele assusta, né? Algo novo, né? Então é algo novo também na nossa cidade. Você também é uma das pessoas que está trazendo, né, essa proposta de podcast para o nosso município. E para a gente é uma honra estar aqui no Podcast, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Gente, me conta um pouquinho da jornada de vocês. Como que Luciano Gazen virou Luciano Gazen hoje em dia, né? Como que foi essa jornada? A história é longa, né? Eu vou resumir ela para ficar. Aqui, a gente vamos de cada vez. Você me conta um pouquinho, ela me conta um pouquinho, depois a gente junta a história, onde que esse caminho se cruza. Maneiro, já tem muitos anos, né? Eu tô aqui em Cachoeiras há 16 anos, né? E eu vim para cá através da empresa que eu trabalhava, que era a Honda, na época, né? Não sei se você lembra desse do viaduto, tinha uma loja da Honda ali. E eu trabalhei muito tempo ali, eu trabalhava em Friburgo, era de lá, e trabalhava na Honda, e nesse trabalho da Honda aconteceu algo assim supernatural na nossa vida, né? Que foi quando uma moça entrou na loja, achou que era um dinheiro, eu peguei o dinheiro, guardei na minha gaveta, e ela me ligou depois, e eu pude devolver o dinheiro para ela, e ela, naquela conversa, falou, você é crente e tal, aquele negócio assim. Aí eu falei, sou e tal, meio sem jeito, né? E ela falou, olha, minha filha tá doente em casa, né? Não tá bem. E você não quer ela fazer uma oração por ela? Ela me convidou. E eu, na mesma hora, falei, não, tá bom, eu vou, mas na minha cabeça não ia, né? Não vou orar. O que eu vou fazer lá? Eu não conhecia ninguém aqui, estava recém-chegado na cidade, estava trabalhando na loja da Honda. Mas aí isso aconteceu, passou a semana e eu fui, Igor. Fui lá para orar por essa moça que estava doente, estava com uma bactéria nos rins, estava muito ruim ela. Né? E chegando lá, ela até me disse que um pessoal, ia um monte de jovens, o pessoal da igreja, a liderança, ia uma galera junto. Acabou que chegou lá, só tinha eu, né? E eu fui orar. Quando eu entrei no quarto, ela falou que não queria receber mais oração, eu entrei no quarto, tinha uma moça deitada numa cama, eu brinco, né? Amarelinha, tadinha, parecia até um fandanguinho, né? E eu falei com ela, posso orar por você? E tal. Ela falou, pode e tal. Aí eu orei pela vida dela, Deus me deu uma palavra sobre ela ali que foi muito forte, né? Assim, algo que veio do coração de Deus sobre a vida dela, sobre o pai dela. E eu declarei que ela seria curada. Quando eu saí do quarto que eu acabei de orar por ela, eu estava saindo da casa, eu vi o Senhor falar comigo assim, muito nitidamente, volta, eu quero te mostrar uma foto tem naquele quarto. Aí eu fiquei assim assustado, né? Mas entendi que era Deus falando comigo, eu voltei. Entrei no quarto, tinha uma foto perto de um armário, naqueles... Antigamente as meninas usavam aqueles quadrinhos metálicos com imã, né? Sei. Quem é mais antigo vai lembrar, né? Quem é mais novo não vai lembrar disso, não. E tinha uma foto dessa moça lá, cabelão preto, bonita, assim, muito linda, e o Senhor falou comigo ali, não tinha nenhuma maldade no meu coração, mas Deus falou comigo, essa moça aí vai ser sua esposa.
E eu saí dali desesperado, subi a serra e não morava em Friburgo ainda, trabalhava em Caxias, mas morava em Friburgo. Compartilhei com minha mãe, né? E ela falou, você tem que orar, que loucura é essa? E fui pro quarto, comecei a orar. Resultado, ela ficou curada. Depois daquele dia, ela ficou boa. Passaram-se alguns dias e eu fui convidado para um jantar de ação de graça para celebrar que ela estava bem, que ela tinha sido curada. E eu fui nesse jantar, né? Chegando nesse jantar, eu tinha que falar para ela que então ela seria minha esposa. E agora, o que você faria no meu lugar? Né? E eu sentei do lado dela e disse, olha, eu vim aqui, né? Orei por você, mas eu queria te falar uma coisa, né? Que você pode achar estranho, mas eu vou casar com você. Aí ela, por que isso? Eu falei, Deus falou que você vai ser minha esposa. Como assim? E isso foi em outubro, né? E eu casei com essa moça em janeiro, 3 meses depois. E essa moça aqui do meu lado, a Drica. Há 16 anos. Há 16 anos. Você estava com quantos anos? Quantos anos eu tinha? Tinha 29 para 30 anos. Né? Caraca, que e foi assim que eu conheci a Drica, de maneira sobrenatural. E eu conheci ela em outubro, casei em janeiro. Foram 3 meses esse processo aí. Ela vai falar um pouquinho também, mas... Já falou tudo, né? Mas foi muito especial, assim, a forma que Deus fez com a gente, muito. né? Nunca foi, assim, uma coisa natural, né? Não. Nossa vida sempre foi assim, coisas sobrenaturais, assim, foram encontros, coisas que sempre trataram de maneira muito profunda e, assim, no Senhor mesmo, sabe? E foi assim que eu conheci ela, né? Foi assim que eu cheguei em Cachoeiras, na verdade. E nunca mais saiu, né? Nunca mais saí. Que nem voltar, eu voltei mais, porque eu depois vim morar aqui, né? E não saí mais daqui, né? Fiquei aqui direto. Aí depois eu saí da Honda, fui trabalhar em outro lugar. Aí nós casamos em janeiro, né? Começou essa jornada aqui na cidade, né? Logo depois veio a academia de jiu-jitsu. E muitos anos depois veio a igreja, a Church Fora da Grade, né? Até chegar aqui onde nós estamos nessa mesa. Né? É isso. É isso. Que legal. Mas tem que ter coragem, Diego. Tem que ter muita coragem. Ainda mais pra falar isso, né? Pra chegar assim, fazer uma revelação. E para mim foi desafiador, Igor, né? Porque eu não tinha essa experiência com Deus. Né? As minhas maiores descobertas, experiências com o Senhor foi após conhecer o Luciano, né? Por mais que eu tenha nascido em um lar cristão, né, do evangelho, mas eu tinha um conhecimento cultural de evangelho diferente. Então não era atrativo para mim, sabe? Eu sempre gostei das coisas assim muito bem explicadas, coisas profundas. E depois que eu conheci o Luciano, eu pude conhecer o Espírito Santo, eu pude me relacionar com Deus. E quando eu ouvi dele assim, olha, Deus falou comigo que você vai ser minha esposa. Eu falei, gente, mas como assim? Né? Conheci agora? Como assim? Isso foi realmente no primeiro dia que vocês se conheceram? Foi no dia que ele foi orar por mim. Nunca tinha visto ela na vida. Ele foi orar por você. Ele foi orar por mim, eu tava doente. Ela que é a moça doente. Eu sou a moça que estava doente. Entendi. Né? Ele foi orar por mim, Deus falou com ele que eu seria esposa dele, mas ele não falou nada naquele momento. Ele foi embora, eu não sabia de nada, né? Aí passou alguns dias, minha mãe fez um jantar lá de ação de graças para agradecer e convidou todo mundo que foi orar por mim, os pastores, os jovens, aí convidou ele também. E nesse dia ele falou, então, eu preciso falar com você. Aí, só que quando ele entrou no quarto para orar por mim, eu me apaixonei, gente. Eu fiquei apaixonada. Ele não ficou, mas eu fiquei. Entendeu? É verdade. Eu olhei e falei, meu Deus, estou apaixonada. Eu fiquei apaixonada. Aí, ele, no dia do chegou jantar... Chegou meu cavaleiro da capa vermelha, né? Meu cavaleiro do cavalo branco e a capa vermelha. Chegou meu momento. E ele falou comigo, né? Eu tinha 20 anos. E ele falou comigo, ele falou, olha, eu queria falar com você. Deus falou comigo que você vai ser minha esposa. Só que tudo aquilo ali pra mim era muito novo. Era um choque. Né? Era um choque. Eu tava vindo de um mundo diferente, né? Ele já tava vindo da igreja e tudo mais, com experiências. Eu não. Então, pra mim foi um choque. Mas quando as coisas são do Senhor, é diferente. E a minha resposta foi pra ele assim, tá bom. Como assim, né? Eu, tá. Encontrei mais doida aqui. Beleza. Onde que assina? Eu, tá bom. Ele, mas a gente vai continuar orando, eu não vou te beijar, eu não vou te tocar, né? Eu não sei a sua história, nada, mas eu quero que a gente ore e para que, de fato, o Senhor confirme que é isso para nossa vida. Verdade. E se for, a gente vai casar.
a gente não vai ficar namorando, a gente vai namorar e vai casar. Eu, tá bom. E foi assim, foram 30 dias de propósito, de oração. No outro mês a gente ficou noivo e no outro mês a gente casou. E fazem 16 anos e eu me casaria todos os dias com você. Meu Deus. Todos os dias eu me casaria, sabe, Igor, com meu marido. Porque foi a melhor coisa da minha vida. Da minha também. A minha vida antes da Drica era uma vida comum. Ainda que eu fosse da igreja. Mas com a Adriana, a minha vida é como uma flor que floresce, né? Acho que seria assim. Uma árvore que está lá, que você plantou, que nunca deu flor. Mas que quando eu conheci a Adriana, depois que eu conheci ela, que a gente casou e que eu comecei a viver com a Drica, a minha vida, em especial, a dela também, mas a minha vida é feita assim, ó. Porque a Bíblia fala que quando você encontra uma esposa, você encontra um tesouro. Né? Então, assim, eu não tinha encontrado uma esposa para conviver comigo, eu tinha achado um tesouro mesmo. Né? E a Bíblia também diz que quando você encontra um tesouro, você vende tudo que tem e compra aquele tesouro, aquele lugar onde o tesouro está. Tá quase chorando, tá vendo? Né? Tô vendo. E, então, assim, foi uma decisão muito pessoal minha e muito do Senhor, assim, né? De entender, cara, ela vai ser minha esposa, então eu vou mudar minha vida inteira para isso. E eu mudei para cá. Eu fui morar em Papucaia. Eu mudei minha vida toda, assim. Eu dei um passo, assim, radical, muito violento. Nem minha família entendeu muito no começo. Mas eu faria tudo isso de novo também, sem nenhum tipo de dúvidas. Eu faria hoje, né? Porque, de fato, assim, a Drica é a coisa mais, assim, importante que eu tenho, né? Eu falo assim, a gente brinca, né? A gente tem nossa filha Zoe, que é nosso amor, nosso presente, né? Nosso milagre. Que demorou muito tempo pra gente conseguir engravidar, né? Porque foram 12 anos esperando, foi um milagre mesmo. Demorou 12 anos, né? Foi um milagre. E vocês passaram 12 anos tentando. E a gente estava um dia na igreja. E eu não tinha nada, não tinha nenhum nada. Problema. A gente fez toda a parte exame, humana, né? Exames, médicos, tratamentos, né? E eu não tinha nada, o Luciano também não tinha nada. E o Senhor falava, no tempo de Deus, eu vou presentear vocês, né? Com o filho. E veio, né? No tempo de Deus veio a Zoe. Depois de 12 anos, veio a Zoe. E fala pra ele quando ela nasceu. Ah, você gosta de falar, né? Nasceu no dia do aniversário dele. Que legal. Um presente entendeu, mesmo. assim, um presente. No dia do aniversário, a Zoe nasceu. Então, assim, a nossa vida é marcada por essas coisas, né? Assim, acho que é um segredo, assim, se você quer andar com Deus, você tem que aprender a ouvir e obedecer. Porque as pessoas andam com Deus na sua maneira. Né? Assim, eu vou andar com Deus porque eu preciso disso. Eu vou na igreja porque eu preciso mudar isso. Eu preciso receber isso, preciso alcançar isso. Só o que convém. E só quer obedecer o que convém. Só quer obedecer o que convém. E andar com Deus não é isso. Andar com Deus é uma decisão em obedecer o Senhor, porque você compreende que Deus é o Criador de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é o teu Pai, mas Ele também é teu Senhor. Então, assim, eu falei da Zoe porque, tipo assim, eu falo com a Drica, a Zoe vai casar e vai embora, mas quem vai ficar comigo, né? Vai ser a Drica, né? Então, a Drica é o meu primeiro lugar, assim, é a coisa que eu mais tenho apreço, né? Claro que eu amo minha filha, morreria pelas duas, mas a Zoe um dia vai embora, quem vai ficar é ela. Então, ela tem que ser o meu primeiro investimento. O primeiro tesouro. Meu primeiro e último. Pegando um gancho nesse morreria, Igor, a gente fala muito a respeito disso, né? Eu morreria, né, pela minha filha, minha esposa, por alguém. Mas e viver? Eu falo muito Você disso. viveria? Você viveria. Né? A gente leva muito isso em prática, né, amor? É verdade. E viver? O que é viver? É cuidar da tua saúde, né? É cuidar da tua mente, é cuidar do teu espírito, é cuidar da tua cultura familiar. Né, com as pessoas ao redor. Eu vejo que muita gente, por estar doente, por não se cuidar, não consegue viver com o outro. Isso. Ele sobrevive. Isso aí. Ali, tá? Porque morrer é mais fácil, Igor. É mais fácil. Morrer é mais cômodo. Morreu, acabou. Né? E viver, passar os processos, né? Suportar as etapas, as coisas que acontecem na vida mesmo. Então, viver é mais desafiador do que morrer. Né? Então, a gente tem que morrer e viver. Né, amor? A gente fala muito isso na nossa casa. Verdade. E o lado profissional de vocês, os dois se conheceram na faculdade? Não, conheceram com a Drica doente.
Mas os dois são formados na mesma coisa. Isso veio depois do casamento? Veio antes? Veio depois. Né? Quando a gente se conheceu, o Luciano trabalhava na Honda, né? Eu estava fazendo faculdade já, que eu comecei faculdade bem cedinho, eu fazia análise de sistemas. E eu trabalhava já no mercado da minha tia, lá em Papucaia. Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei, saí da escola, entrei na faculdade e fui trabalhar. Eu sempre fui alguém, assim, que sempre quis correr atrás, sabe? De algo, de melhorar. E logo assim a gente se conheceu. E quando a gente se conheceu, o Luciano cursava a faculdade de Direito. Ele fez 7 períodos. Quase 8. Quase 8 períodos de Direito. E eu cursava análise de sistema. Fiz aí 4, 5 períodos também, bastante. Mas eu não gostava. E ele não gostava. Nenhum dos dois gostava. E a gente falou assim, não, a gente não vai fazer o que a gente não gosta. Agora a gente vai casar e tá tudo certo. A gente não vai ter como fazer uma faculdade agora, né? Financeiramente. A gente conversando, né? Mas um dia a gente vai poder, a gente vai melhorar, a gente vai crescer. E a gente faz a faculdade quando a gente puder. Beleza, eu... tranquei, né, saí da faculdade, ele também, e em seguida eu tinha feito formação de professores, então eu fiz o concurso do município de Cachoeira de Macacu, entrei, graças a Deus, no concurso. Antes disso, trabalhei um pouquinho no contrato, logo em seguida teve concurso, aí eu fiquei 10 anos no concurso, trabalhando na escola, lá em Papucaia. Só que nesse período, a gente foi fazer faculdade juntos, na mesma faculdade, na mesma sala, estudava junto, a gente sempre junto. A gente até mora junto. E a gente foi fazer educação física, que é o que a gente sempre gostou. Né? Eu passei a me apaixonar depois do Luciano, mas o Luciano sempre foi dessa área de esporte, né? Então, a gente cursou ali educação física, nos formamos juntos, né? Aí foi muito legal. E eu continuei, né, trabalhando na rede pública. E tínhamos também a academia de jiu-jitsu, que temos até hoje também, né? Vocês começaram a academia juntos? Como é que foi essa... porque ele veio embora pra cá. E eu comecei a dar aula, assim, para alguns amigos. Né? Isso. Começou a dar aula para os amigos, na casa de um amigo. E quando eu saía do trabalho, eu passava para buscá-lo. Aí todo dia eu olhava e eu falava, gente, mas tem gente demais. E aquilo ficava na minha cabeça. Aquilo na minha cabeça. Aí um dia eu peguei ele e falei assim, ele trabalhava e aquilo ali era só por amor. Era um hobby, né? Eu falei assim, Luciano, olha só, tem gente demais na casa desse seu amigo. Não tá legal isso não, meu amor. Tem muita gente, né? Isso deve estar... bom senso, né? Chegou alguém com bom senso, né? Incomodando a esposa, o amigo, do cara. né? E outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer montar um espaço para você? Ele, mas como e tal? Eu falei, vamos montar. Tô com você, vamos montar. A gente alugou um espaço, montamos. Aí dali foi crescendo. Aí era o jiu-jitsu, aí a gente colocou MMA, Muay Thai, capoeira, tudo que você Kung Fu, aí compramos jump, aula de dança, jazz, até balé, muita coisa, até balé. Então, a gente tornou um centro de treinamento, né? Era o centro de treinamento do Luciano Gazentin, mas tinham várias modalidades, era ali em Papucaia. Depois a gente mudou para Ribeira, para onde é a igreja. Entendi. Mas... a nossa vida profissional começou assim, né? Começou assim. Junto, né? Juntos. Sempre juntos. Sempre juntos. E quais modalidades vocês mantêm até hoje? Vocês mantêm algumas? Então, a gente tem só o jiu-jitsu, né? Adulto agora. E tinha o jiu-jitsu kids, que na verdade vão fazer estamos fazendo uma mudança lá para poder retornar um projeto que vai alcançar as crianças, né? Assim, que é o nosso desejo, né? Que seja de fato um projeto que tire as pessoas, essas crianças, de um lugar de sociedade e que elas possam ter um lugar de esporte, crescer. Por exemplo, a gente tem um dos nossos faixa pretas na academia, ele começou desde o zero e ele foi em Papucaia para fazer uma aula de dança e eu convidei ele para fazer uma aula de jiu-jitsu experimental. Ele fez aula de jiu-jitsu, cara, mudou a vida dele ali. A gente tá com ele, né? O Pelezinho tá muitos anos com a gente, né? Desde o início. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? E assim, um fruto... como um filho, como assim. Um filho Filho mesmo. A gente pegou, sempre ajudando do lado ali, como
cuidando. E hoje ele é um faixa preta da academia, né? Casado, um menino de Deus. Então, assim, você vê assim, olha o que você pode fazer através do esporte, né? O que você pode fazer quando você tem esse olhar para o esporte. Então, hoje a gente está assim, só tem o jiu-jitsu mesmo, né? Porque a academia acabou que ela foi ficando... A gente foi tendo que mudar tudo, tinha que se adequar, porque depois nasceu a igreja, a gente teve que ir mudando as coisas e só sobrou, ou melhor, ficou só o jiu-jitsu adulto e futuramente o nosso projeto. Entendi. Até porque a gente entende que o jiu-jitsu ele é para sempre na nossa vida, né? Que do jiu-jitsu nasceu a igreja, a Church Fora da Grade, né? Entendi. Então, assim, academia, onde a igreja era academia, né? A nossa última academia. Então, lá era gigante, tinha o octógono, tinha, né, as outras modalidades. Mas aí o Senhor falou com a gente que não seria mais academia, que seria a igreja, né? E a gente fez essa troca, colocamos um espaço só para o jiu-jitsu, né? E se tornou lá a igreja, o espaço maior. Entendi. Foi a melhor coisa que eu ouvi o Senhor e obedecer. E como que foi esse nascimento, essa reconstrução do jiu-jitsu, da academia para virar a igreja? Como foi essa logística toda? Isso foi muito assim, foi o maior desafio? Foi muito desafiador, né? Porque a gente veio de um espaço de aula de jiu-jitsu, de luta, e de repente a gente se encontra com um chamado, né, através do nosso pastor de ter uma igreja. E agora? O que faremos? Né? Mas na verdade foi assim, super natural também. Embora foi muito desafiador, mas foi natural, porque foi tudo debaixo de uma direção, debaixo assim, da vontade de Deus, de muita orientação do nosso pastor. Então, assim, a academia ela ia gerando as pessoas para a igreja. Porque as pessoas chegam na academia para treinar com um problema de relacionamento, problema com o filho, com o marido, senta, bate um papo, toma um café. Quanto que é o culto? E vai para o culto. Aí daqui a pouco a pessoa está na igreja, né? E então, assim, esse processo da academia para a igreja, ele basicamente foi muito natural, assim, já havia um lugar lá onde as pessoas ficavam horas conversando com Drica, né? Aquelas meninas, aquelas mulheres conversando com Drica sentado na mesa, né? Então, com assim, você no tatame. E comigo no tatame. Então, assim, foi muito natural. Parece que o próprio Deus foi preparando o tatame, e a gente brinca, né? Que na verdade é uma realidade. Do tatame nasceu uma igreja. Porque do tatame foi gerando as pessoas e elas foram ficando nossos amigos, e foram daqui a pouco começando a estar na igreja, a estar num PE que a gente fazia, era um pequeno grupo, e aquilo foi crescendo, e quando a gente olhou, a coisa foi andando assim, muito natural. Você perguntar como, eu não sei te explicar como, porque eu não saberia te explicar como, assim, né? Porque eu acho que foi o próprio Deus quem fez. Mas o mecanismo foi super natural. Foi de um tatame, as pessoas foram recebendo ali conselhos, palavras, e nasceu a igreja de Church Fora da Grade. Que legal. Né? E esse nome, Church Fora da Grade? Então surge esse nome. Fala aí, amor. Não, você tem que falar sobre isso, que foi com você, né? Church Fora da Grade foi muito interessante, né? Quando a gente entendeu que nós teríamos uma igreja, nosso pastor falou que a gente teria uma igreja, e que seria ali, que a gente poderia fazer, tem que preparar um espaço, tem que ter um nome. Aí a gente pensou em vários nomes assim, né, engraçados assim, e a Drica, não, mas isso aí não tá legal esse nome, vamos pensar em outra coisa, aí não casava o nome. Mas aí chegou um dia, eu tava no tatame sentado no treino da manhã, e eu escutei assim, Fora da Grade. Aí eu fiquei olhando assim, a grade do octógono estava encostada. Aí eu olhei Fora da Grade, e eu tive assim uma sensação de que eu via pessoas rasgando o octógono e saindo da grade, assim. Sabe quando você tem aquela coisa assim, meio que em 3D, um negócio assim meio... Eu tive assim uma visão daquilo, cara. Eu falei, cara, igreja fora da grade. Cara, cheguei em casa e falei, amor, Deus me deu um nome aqui, eu tô com esse nome. Ela, qual, amor? Aí eu falei, igreja fora da grade. Aí ela, fora da grade? Entendi nada. Entendeu nada. Como assim, gente? Como assim fora da grade? Eu expliquei, não, eu tive essa visão assim, tal. Ela, não, então tá, amor. E aquilo foi amadurecendo com a gente. Até que a gente resolveu colocar, porque church é igreja, né? E church fora da grade. E aí nós entendemos que o nome era esse, porque o Senhor nos chamou para assim, tirar as pessoas das suas prisões, né? Uma igreja que tiraria as pessoas das suas prisões. Então, por isso, fora da grade. Né? Prisão do pecado, prisão da maldade, prisão da própria vida, tantas coisas. Então, a gente entendeu que o nome teria que ser esse. E nós colocamos. Foi desafiador, né? Porque é um nome atípico.
né? Mas no começo as pessoas não compreendiam, né? Mas depois entenderam. Vai explicando, vai frequentando o culto. Foram vendo também, né, os frutos, né? E agora também, pra gente faz muito mais sentido, porque a gente acredita e entende que o Senhor, ele não se revela completamente para você. Ele vai falando coisas e você vai ouvindo, obedecendo, aí ele vai trazendo mais revelação. Hoje, quando a gente vê que o Senhor entregou pra gente o método TIL, e a gente vê que tá tudo conectado, porque a igreja, né, a Fora da Grade, é o nosso primeiro chamado, né? Então, assim, Fora da Grade tem tudo a ver com o método TIL. Verdade. Né? Porque o método TIL, ele é um trabalho, ele é um método para tirar as pessoas de suas grades, né? Das suas prisões que nem existem. Prisões mentais, prisões espirituais, né? Prisões que foram feitas lá na infância, na idade adulta, em várias fases da vida. Então, Fora da Grade está completamente conectado ao método TIL, né? De fato, o Senhor nos entregou algo, a nossa missão, a minha do Luciano, de fato, é ser fora da grade. Tanto na igreja quanto no método TIL, e se resume numa questão de tirar as pessoas das suas prisões espirituais e das suas prisões emocionais. E pra gente hoje, assim, faz todo sentido, né? A gente consegue compreender, assim, de forma plena a bondade de Deus e esse chamado, né, amor? Extraordinário, porque lá atrás era só um nome. O nome de uma igreja. E o Senhor foi se revelando. E o Senhor foi tratando com a gente, trazendo essa revelação, assim, né, progressiva, de que olha que legal o método TIL hoje. É uma ferramenta que tira as pessoas das suas prisões profundas, tirando as pessoas de trás das suas grades. Então isso é muito forte, porque não tem a ver só com uma questão religiosa, tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com o universo, tem a ver com todas as coisas que Deus criou. Porque embora Deus deixou o evangelho como seu princípio e manual para o homem, Deus, ele é um Deus universal. Deus, ele é Deus de toda a terra, diz a Bíblia. Então, quantas pessoas que poderiam ser alcançadas por essa ferramenta extraordinária e talvez não fossem porque seria uma coisa religiosa? Não é. Embora o método TIL ele é um treinamento cristão, ele é para tocar em todas as pessoas, em todas as esferas, em todos os ambientes, para que pessoas possam sair, ser livres das suas prisões, que, como o Driga falou, que muitas elas nem sabem que carregam. Né? Como que faz sentido hoje fora da grade? Né? É extraordinário isso. Muita gente tem consciência do que travam elas, literalmente. Verdade. Isso. Do que e tá nem acontecendo. tudo, Igor, são demônios, né? Nem tudo é espiritual. Nem tudo. Verdade. O método tinha um treinamento para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de gente, né? A gente só tem ali, ó, Jesus. A gente crê em Jesus, né? Jesus é o centro, né? Ele é honrado, ele é amado, ele é adorado, ele é exaltado ali. Mas é algo que a gente acredita que a gente vai trazer uma espécie de libertação na ciência e no espírito para a vida das pessoas. Isso é muito forte. Qual que é a coisa que você mais ficou satisfeito quando você incluiu no método TIL? Cara, a coisa que mais me chama atenção é quando, no final do método TIL, quando eu vejo aquelas pessoas, assim, todas elas em lágrimas, muitas se reconciliando com Deus, muitas ali encontrando saída para as suas prisões. Eu acho que é o resultado que, assim, que me deixa muito, me marca muito, que me faz olhar para isso tudo de maneira, assim, satisfatória, é ver como que as pessoas saem de lá. É o resultado do coração das pessoas. Para mim isso é extraordinário, né? Você vê pessoas mudando radicalmente a sua vida, melhorando, indo para um lugar melhor, evoluindo mesmo, assim. Não é uma coisa fantasiosa, como o Driga falou, não tem a ver só com coisas demoníacas, nada disso. Você vê como que Deus opera em todas as áreas, e como que Deus é de fato o Pai da ciência, como que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então ver as pessoas sendo transformadas ao final, a gente sente e fala assim, meu Deus, que extraordinário. É isso que me chama muito a atenção, assim. Acho que a marca para mim do método TIL é o fruto que ele deixa. E para mim, para mim o que mais me chama muita atenção, me deixa muito impactada, é a mudança de mentalidade das pessoas.
porque às vezes tem até uma resistência, né, por conta de muitas coisas pessoais, né, de cada um, e depois que elas participam dessa experiência, que é o método TIL, aí eu vejo como que elas passam a mudar seus comportamentos, né? Elas entendem, talvez pessoas que oravam muito, mas a chave não estava ali na oração, estava em outras coisas, né? Ou então talvez pessoas que estavam travadas na vida há muitos anos, mas aí ali no método TIL ela entende que ela estava travada ali porque ela carregava traumas, dores, feridas, né? E ela não sabia como fazer, não tinha culpa, ela não era culpada daquilo ali, né? E nem mais ia carregar ou achar um culpado por aquela dor, né? Mas ali ela aprende que ela é responsável por ela, porque não importa, Igor, como que foi minha vida lá atrás, como que foi meus pais, como que foi meus avós, como que a minha mãe me criou, meu pai me criou, importa como que eu vou fazer daqui para frente. No método TIL, a pessoa aprende que ela tem escolhas. Ou ela vai ser o quê? Uma vítima sofredora. A vida inteira eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. Ou ela escolhe, não, eu não sou vítima. Eu sou um vencedor, eu sou um eterno herói e aprendiz. Porque, além de tudo, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar evoluindo. Então, ela tem duas escolhas quando ela sai do método TIL. Ela continuar no mesmo lugar de vítima, ou ela decidir que ela vai ser, não, você é um herói aprendiz ainda. Um vencedor, um campeão, né? Independente do que eu passei. O que eu passei é só experiência, né? Agora, o que eu vou construir daqui para frente, como será a minha geração, não importa se os seus pais não deram certo em algo, não importa se os seus pais não cuidavam da saúde, não importa se os seus pais não tiveram um casamento feliz, não sabiam lidar com suas emoções, mas e você? E a autorresponsabilidade sua. Então, você, a partir dali, você muda a sua geração. Porque aí os seus filhos vão falar, não, a minha mãe, né, o meu pai, eles cuidavam da saúde, eles cuidavam da mente, eles cuidavam do espírito, né, eles estudavam, eles gostavam sempre de crescer, de evoluir, eles foram, de fato, pessoas, assim, vencedoras nessa vida, né, então eu acho que isso, para mim, muda tudo. As pessoas sentam para mim para conversar e falam, Andrica, olha, depois do método TIL, minha vida mudou. Então, isso, para mim, é assim, uau, é o meu ponto fraco, né? E eu sei que tudo isso só é possível, por quê? Porque o Senhor está nisso, né? Porque o Senhor está nisso, e depois disso, porque o Senhor tem nos capacitado, né? Para esse lado da ciência, da neurociência, né? Da programação neurolinguística, de todas as ferramentas que Ele tem colocado nas nossas mãos, para que a gente possa usar com muito temor e com muito amor para abençoar as pessoas. Demais. Essa questão da autorresponsabilidade muda muito a vida das pessoas. Muda tudo. Né? E quando que vocês identificam que foi a virada de chave de vocês nesse fator? Assim, onde você, Luciano, viu que a minha chave virou aqui. Aqui eu tenho que assumir as rédeas. Drica vai falar, porque isso aí, assim, foi impactante quando aconteceu isso. Assim, a minha sogra, ela era psicóloga, né? Ela faleceu tem 2 anos. Ela era psicóloga e uma psicóloga incrível, né? Lá em Friburgo, com um nome muito respeitado, uma mulher muito inteligente, né? Tinha escola de psicanálise, muitos projetos, muito viajada, muito culta, uma mulher, assim, extraordinária. Eu sempre me identifiquei muito com a minha sogra nessa área, né? Gostava muito de ouvir, passava horas ouvindo minha sogra ali, falando dessa área de psicologia. Só que eu nunca tive nenhum incentivo para ir para essa área, né? Porque quando eu saí da escola, eu já meio que entrei logo na faculdade, assim, sem escolher, e fui, né? E não era o que eu queria. E existiam as crenças também que foram implantadas em mim. Se você quer saber mais sobre crença, você tem que ir lá pro método TIL, né, Igor? Que vai ser extraordinário, dia 29 de março. Você vai aprender sobre crenças, que são... O que são crenças? São verdades absolutas. Verdades absolutas
que foram implantadas em mim, você, em todos nós, né? E nós acreditamos nisso, a gente não tem culpa disso. Exato. Então, não são né, tão absolutas assim, né? né? Mas a gente acredita. A visão. Então, a gente tem que aprender, né? Fazer uma reprogramação, né? Aprender o que a gente precisa para mudar, né? Todas essas questões. E eu fui estudar psicanálise porque eu sempre gostei dessa área. Fui fazer psicanálise e tudo mais, terminei o curso de psicanálise. E a gente passou um problema familiar que mexeu muito comigo. Muito comigo. Há um tempo atrás, quase 2 anos atrás, mexeu muito comigo. E eu falei, olha, Deus, eu vou ter que arrumar algum jeito de melhorar. Eu não posso, porque foi algo assim que eu não esperava, né? A gente não esperava. Então... Foi de repente, né? Foi de repente, né? Nós dois passamos, mais o Luciano, mas se fizer com o Luciano, fez comigo, né? Mas foi algo familiar, assim, foi uma traição, assim, muito grande. Então, de fato, eu não estava preparada para aquilo. E eu falei, olha, eu vou estudar sobre isso, porque eu não quero viver isso, não quero sentir o que eu estou sentindo, e eu também quero ser alguém que possa ajudar pessoas se passarem qualquer coisa. E como eu atendo muito gabinete pastoral, e a minha fila, minha demanda de gabinete é sempre muito grande, né? Eu entendi que Deus tinha isso. Eu fui fazer psicanálise por causa da igreja. Porque eu falei, gente, que tantas pessoas gostam de marcar gabinete comigo, o tanto que as pessoas gostam de conversar comigo, o tanto que as pessoas gostam de me ouvir. Eu tenho que melhorar. Se Deus me chamou para isso, eu vou estudar essa área, para melhorar, entregar o melhor para o Senhor. Fiz psicanálise somente por causa da igreja, tanto que eu nunca fui atender fora. Já fui convidada para atender em vários lugares, clínicas, eu nunca fui, por esse motivo, porque eu entendia que eu fiz aquilo ali para servir o reino, né? E fiz, assim foi feito. Só que quando acontece essa situação, eu tive um baque, assim, né? Eu e o Luciano, eu falei, olha, bom, eu atendo muita gente com ansiedade, muita gente com dores emocionais, com feridas. Então, eu vou precisar estudar profundamente essa área para ajudar essas pessoas, mas para ajudar a mim. Porque agora quem está passando por isso sou eu. E eu entendi claramente que eu ia estudar, eu ia me capacitar, porque eu sou muito determinada. Eu vou, né, amor? Eu vou. Se eu vou, eu vou. Se eu não vou, não vou. Né? Eu não fico ali no meio, não. Até porque nem existe campo neutro. Né? Nem na Bíblia, nem na ciência. Ou não é. Né? Se ensina ou não, na ciência também não tem, então... E eu fui estudar, né? Fui me capacitar nessa área. E aquilo ali foi entrando dentro de mim numa jornada de cura, de transformação. E conforme aquilo ia mudando a mim, eu ia mudando meu ecossistema. Meu principal ecossistema é meu marido, né? É minha filha, é as pessoas que moram ali na minha casa, convivem comigo. E eu fui mudando muito. Eu sou uma pessoa muito diferente da pessoa de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, né? Então, aí o Senhor, eu fui fazer um pedal, eu e ele, fizemos um pedal, paramos na queijaria, tomamos um café e a gente começou a compartilhar sobre o que estava acontecendo, né? Entender, né? Acalmar as emoções. E o Senhor começou a falar comigo que a gente ia fazer um treinamento sobre isso, porque eu já estava estudando. A gente ia fazer um treinamento sobre isso. E eu peguei um papel ali mesmo na queijaria e o Senhor falou comigo, método TIL. Aí eu comecei a escrever, fazer logo ali. Tudo na hora, TIL, cara. TIL é treinamento e impulsionamento para líderes, porque a gente acredita o quê? Nós temos que ser líderes de nós mesmos. A gente dá o governo da nossa vida ao Senhor. Mas, Igor, você precisa liderar seu estúdio. Eu preciso liderar a minha vida, né? O Luciano precisa liderar a nossa casa, né? Um adolescente precisa liderar o quê? O quarto dele, né? A vida dele, a demanda dele. Então, nós precisamos liderar nós mesmos. E eu anunciei ali para a minha equipe de liderança, que somos 65 líderes ali, falei com eles que teríamos um treinamento, e eles abraçaram de forma extraordinária. Vamos junto, que incrível, né? Bora. Aquele amor, aquela... Ai, que te dá aquele gás, né? Porque é muito bom quando você vê pessoas ali ao seu lado. E comecei a planejar
planejar, e fizemos o primeiro método TIL. Quando eu acabei a minha palestra, eu nunca tinha palestrado. Nunca. E eu tinha muito medo do microfone. Tinha pavor. Anos lá na igreja com o Luciano, na Fora da Grade, eu não subia no púlpito. As pessoas hoje ficam apavoradas, né? Porque a minha última palestra, eu palestrei 10 horas consecutivas, sem parar e assim, leve. Só que eu tinha pavor de microfone. Só que dentro da neurociência, do estudo, eu entendi o porquê. Né? O porquê que eu tinha aquele medo. Eu fui naquela ferida, eu tratei aquela ferida, e hoje, não que eu não fique nervosa, claro que eu fico, né? Gera emoção, porque emoções são lícitas, emoções não são inimigas de ninguém, pelo contrário, elas são nossas amigas, né? A chave é a gente saber lidar com as emoções, colocar a emoção certa, na intensidade certa, no momento certo. Mas emoção não é inimiga de ninguém. Não tem problema você sentir até raiva, Igor. Você não pode sentir a raiva e sair gritando com as pessoas. Então é o quê? A emoção certa, na intensidade certa, no momento certo. Até o amor em excesso, ele faz mal, ele adoece, ele destrói, cria até guerra, né? Tudo, né? Então, eu fiz o primeiro método TIL aqui em Cachoeiras, com os meus líderes, lá da igreja, e abri 60 vagas. Aí acabou muito rápido, nós fizemos lá no Espaço Viva, o primeiro, e foi extraordinário, foi incrível. Quando acabei minha palestra, assim, foi incrível, né? As pessoas, né, ali de pé aplaudindo e falando coisas e vivendo coisas, pessoas chorando, sendo curadas, transformadas. Fiz o segundo, que foram 400 vagas, né? Nós fizemos totalmente gratuito lá em Papucaia. O segundo, nós que eu digo eu e o Luciano, né? Nós investimos nessa semente, a gente quis fazer isso, né? Por amor, não tinha nada, mas nós quisemos fazer para 400 pessoas. Esgotaram as vagas, assim, 24 horas, foi muito legal. E as pessoas ficaram do início ao fim. Foram 16 horas o segundo. E isso encantou muito a gente, porque a gente falou, vamos ver como vai ser. Porque 16 horas não é cultural, né, aqui. Exato. Né, esse tipo de trabalho. De 9 às 9? Essa imersão, assim, é muito intenso, né? E eles não iam embora. E quando acabou... 11, eu não lembro exatamente o horário, assim. Mas quando acabou o evento, as pessoas estavam em pé e dançando e vibrando. A gente tem muito vídeo. E falando assim, cara, eu ficaria mais tantas horas ouvindo vocês. Eu saí daqui outra pessoa, né? Os testemunhos, sabe? Muito fortes. Muito forte mesmo. E agora, né? O terceiro método TIL, que vai ser lá no Espaço Vivo. O segundo foi lá em Papucaia, agora vai ser aqui. E esse terceiro, que a gente está aí nesse processo, está chegando, né? Está próximo. Dia 29 de março, ainda dá tempo de fazer a inscrição. E a gente está aí nesse desafio que o Senhor nos confiou, com o coração com muita expectativa, porque ele vai ser ainda mais extraordinário, né, inédito de tudo que a gente já fez dentro do Método TIL. Sim, o Método TIL é um empreendedorismo inédito em Cachoeiras, né? Eu vejo como uma coisa muito inovadora, muito arriscada. Sim. E como que vocês estão gerindo os riscos do Método TIL, a vida de vocês, a logística do Ministério? Como é que vocês estão se organizando? Como que vocês dividem as tarefas? Como que vocês se organizam operacionalmente aí? Como que vocês estão fazendo isso? Vou fazer a primeira fala, depois o Drica vai falar. Eu creio que existem 3 coisas no reino de Deus que são imutáveis. A primeira é que o homem, ou melhor, o justo, viverá pela fé. E se ele retroceder, já não tem mais prazer nele. Isso é a palavra do próprio Deus. O homem de Deus tem que andar por fé. E fé é risco. Fé é desafio. Fé é andar sobre as águas sem saber se o mar vai estar firme ou não. É chegar diante do mar e falar, e agora? Tem um exército que vai me matar aqui. Diante de mim tem um mar. Mas quem escolheu andar por fé vai ter que entender que fé é arriscado, fé é desafiador. Só que a fé, ela tem uma coisa extraordinária. Porque se Deus deu uma palavra,
Se Deus falou com você, se Deus te entregou essa missão, você pode ficar despreocupado. Faça toda a sua parte e Deus não deixará de fazer a dele. Então, riscos fazem parte da fé. Só que essa batalha, ele vence pela gente. Porque se Deus nos chama, ele também garante. Então, isso é o segredo de você fazer algo que Deus manda você fazer. Porque embora seja desafiador, arriscado, você olha e fala, meu Deus, é caro, nós não temos isso, nós não conseguimos fazer dessa forma. Exato. Mas eu participo de eventos assim, eu sei a ideia de investimento que é. Justamente por isso eu pergunto, né? Porque como empreendedores eu vejo esse lado de risco. Sim. Qualquer um que tenha um negócio, eu tenho os meus riscos. Claro. Eu participo de corporações e empresas que assumem riscos gigantescos. E recentemente, num podcast recente, eu conversei com alguns empreendedores também sobre o risco. Qual que é o tamanho do risco que você assume? Alguns revelam os números claramente, alguns entendem ali, compreendem de forma genérica, de forma geral ali, mas é um risco gigante. Por isso eu estou te falando que, assim, são 3 coisas que você tem que aprender a andar, porque nós estamos falando de coisas que envolvem o Senhor, envolvem o reino de Deus. A primeira é a fé, a segunda é a ordem. Né? Você tem uma ordem, as coisas estarem ordenadas, estarem organizadas, planilhadas, esquematizadas, né? Saber até onde você pode ir, né? Saber até o que você pode fazer. Né? Então tem toda uma ordem. E a terceira coisa é trabalho. Né? Get to work, mãos à obra. Você tem que aprender a viver essas 3 coisas. Né? Fé, organização e trabalho. Você fazendo assim, cara, o resultado ele vai acontecer. E é um processo dessa jornada. Então, assim, é arriscado sim, é um investimento que você faz. Com né? certeza. É algo que a gente olha, o Drica vai falar melhor sobre essa área, mas, por exemplo, quem conhece essa área sabe que o valor, por exemplo, de uma inscrição no MetoTil, ela é risória, ela é simbólica. Você está acostumado com isso, você sabe que esse valor que está sendo cobrado pela primeira vez, né, agora que a gente está fazendo cobrado, é muito simbólico. Você sabe muito bem, né? Mas assim, as pessoas vão ainda entender isso, né? Já estão entendendo, né? Aos pouquinhos. Eu acredito. E eu acho que o mais legal assim, é uma cultura, né, Igor? Não vem para todo mundo de primeira. Cultura. É a implantação de uma cultura. Não. Assim, nós estamos quebrando uma cultura da nossa cidade. Sim. Nós fomos a primeira igreja preta do município, quebrou uma cultura que a cor não interfere, que cor não é misticismo, né? Que o Senhor não precisa de cor. O Senhor não precisa dessas coisas. Então, assim, a gente desde o início quebrou a cultura aqui. Então, a gente fala que o MetoTil, ele está quebrando uma cultura. Qual é a cultura? Por que você não investe em você? Por que você não cuida de você? Por que você só cuida do outro? Por que é caro cuidar em você? Quando é para você é caro. Porque tem que entender preço e valor. Exato. O valor de você investir em você. O valor de você investir na sua saúde mental, né? Na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual. Às vezes as pessoas investem em pessoas, em coisas, né? Mas em você. A gente quer muito levar essa cultura, né? E isso é extraordinário. Por quê? Se você pegar a medicina há 120 anos atrás, o que era a medicina há 120 anos atrás? Ela não tratava a doença, tratava o ser humano. Por isso que as doenças há 120 anos atrás não eram tratadas com remédios, eram tratadas com consultas. Então o cara queria saber como você estava, se você tinha dormido, como é que estava a sua vida. Havia um cuidado com o ser humano. Hoje as pessoas querem tratar do ser humano de uma maneira muito errada. Tem uma dor aqui, toma um remédio para essa dor. Mas o que causou essa dor? Então, eu penso muito que tipo assim, a cultura do MetoTil e esse projeto é para chegar ao ponto de você não precisar ter que cuidar dessa dor, porque o ser humano está sendo cuidado, como o Drica falou. Isso é muito legal. Por quê? Porque nós transformamos o ser humano por completo, porque você é um ser tricotômico, você tem corpo, alma e espírito. Perfeito? Então, assim, a gente quer tratar uma coisa. Mas e a causa disso? Entendeu? Como é que eu consigo chegar na causa desse mal? Por que essa pessoa tem dificuldade de dar um presente? Por que essa pessoa tem dificuldade de receber um presente? Por que essa pessoa tem dificuldade de investir nela mesma? Por
Porque tem dificuldade de falar no microfone. Falar no microfone. Tudo isso aprendeu no método TIL. Então, no método TIL, a gente não quer sarar essa ferida aqui. Ó. Nós queremos achar a causa por que ela chegou ali. Para que ela possa, de fato, né, você entrar numa jornada aí de cura. Isso aí. Não só apenas... superficialmente. Né? Não vou só tampar o buraco, mas é você por que esse buraco chegou ali. É igual você tomar uma medicação... tratar a causa, né? Não mas não tá tratando a causa. É isso aí. Né? Você tá tomando ali uma medicação, talvez, para dormir, né? Mas tudo bem, o Senhor, ele capacitou homens e talvez aquela medicação naquele momento, ela é válida, né? Para você tomar. E tá tudo bem, tá tudo certo, tem que tomar mesmo. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos tratar dentro, né? Para que fora floresça. Exato. Eu vejo muito isso fica muito evidente em casos mais extremos, né, óbvio, mas eu já vi muito em casos depressivos, né, a pessoa tá ali muito mal, ela toma um remédio, dá uma melhorada, muda todas as suas rotinas, seus hábitos, sua cultura toda, e aí se transforma numa pessoa que não é dependente, não uma pessoa não, mas num corpo que não é mais dependente e necessário do remédio. Isso aí. Ontem eu fiz uma palestra e eu falei sobre como o Senhor, ele é perfeito. Deus, ele fez tudo perfeito. Quando nós mulheres, a gente tem um filho, né, o neném nasce, de imediato o leite, né, a gente já tem o leite ali para amamentar. Gente, isso é Deus, né? Não tem tinha como, leite antes, não né? tinha leite antes, só naquele momento. Toda parte, e para né? uma hora, né, também. Tipo... toda a parte hormonal ali. Então, assim, o Senhor, ele fez a gente com uma farmácia interna. Dentro de nós tem uma farmácia interna, né? Para você liberar endorfina, né? Ocitocina, tantas coisas, neurotransmissores que vão trazer o que? Vida. Que vão fazer você dormir melhor, que vão te livrar de dores, de ansiedade, né? Que vão te dar uma qualidade de vida absurda, vão trazer alegria, porque hoje a gente vive um mundo que as pessoas precisam, eu não estou julgando, estou falando que elas precisam de fato, precisam de medicamento para dormir, precisam de medicamento para ficar acordado, precisam de medicamento para ter alegria, né? Para tudo. Então, assim, dentro de nós existe uma farmácia interna e ela está disponível. Então, eu tive uma experiência antes, né, que eu estava te contando, que eu fui fazer esse tratamento aqui, e eu usei todas as ferramentas a meu favor do método TIL. A espiritual e a emocional. E tinha até uma pessoa lá que faz parte do método TIL, né, estava lá comigo e ela viu, ela falou, uau, Drica, porque assim, eu posicionei o meu corpo da forma que eu precisava, porque é um procedimento de dor, né, esse aqui, essa remoção de dor, e eu posicionei ali o meu corpo, porque eu sei o que eu estava fazendo no meu corpo. Então, assim, eu nem perguntei à profissional se eu podia fazer aquilo ali, porque eu vi que não ia atrapalhar ela, mas eu posicionei lá da forma que eu precisava, que eu sabia o que estava acontecendo comigo, meu rosto, falando o que eu sabia que ia funcionar naquele momento. E eu passei ali aquele processo, suportei e foi tudo bem, né? Não doeu? Doeu, mas eu sei que doeu bem menos do que as pessoas me relatam, do que poderia doer, né? Por quê? Porque tem ferramentas a meu favor e tá tudo acessível, é só a gente pegar. Tá acessível? Pega e usa, né? Então você tem que estar o quê? No lugar certo, com as pessoas certas e com as informações certas. Qual é o lugar certo para você aprender isso aqui? Hoje em Cachoeiras de Macacu. É o método TIL. É o lugar certo. As pessoas certas, nós, outras pessoas também que trabalham com isso, né? Não só a gente. E as informações certas. O quê? Isso que eu tô falando aqui no podcast, no Podcastu, por exemplo. Né? Então, se você tá no lugar errado, com as pessoas erradas, ouvindo as informações erradas, meu amigo, você não vai melhorar. Você vai continuar no lugar que você tá e você vai até retroceder, né? Por que hoje nós estamos aqui? Porque aquele dia, daquele pod, nós estávamos aqui, no lugar certo, com as pessoas certas, com as informações certas. E isso vale para tudo. Alguém que passa por um vício ou uma dificuldade, ela tem que saber o ambiente que ela pode, que ela deve. Se não é aquele tipo de vida que ela quer, ela não tem que estar naquela mesa.
Ela não tem que estar naquele ambiente, ela não tem que estar ouvindo aquelas informações, né? Ela não tem que estar com alguns tipos de pessoas, né? Ah, mas a gente não tem que amar a todos. Sim, amar a todos no amor de Cristo, né? Mas as suas mesas de relacionamento, elas vão definir aonde você quer chegar, né? E isso não é sobre dinheiro, não é sobre isso. Isso é sobre mentalidade. Isso é sobre... Qual é o tipo de assunto que você fala? Sobre a sua jornada. Qual é a sua jornada? Qual é o seu tipo de fé? Qual é o seu pensamento sobre família? Você é um homem que respeita a sua esposa? Você respeita a sua mulher? Então, esse é o tipo de mesa, esse é o tipo de ambiente, né? As mesas falam muito sobre nós, sobre quem nós somos e principalmente sobre onde nós queremos chegar. É a média de convívio, né? Isso. Então, eu vejo e a falo muito sobre isso. A pesquisa, o estudo que tem. Você é a média das 5 pessoas. Das 5 pessoas que você mais convive. E é duro isso, né? É duro. Eu vivi isso muito forte na minha juventude e desde lá eu vejo o quanto isso faz diferença. E como a minha vida se transforma e como o podcast surgiu e tá tudo na minha vida envolvido com o relacionamento e ambiente. Eu criei o podcast com mais 2 amigos, nós seríamos 3. Hoje só tô eu aqui. Mas o que aconteceu? A gente falou muito sobre o que a gente precisa para mudar de vida. A gente, 4 anos atrás, o que a gente precisa fazer para mudar de vida? A gente chegou numa conclusão mútua, conversando na padaria, que todo mundo queria fazer a mesma coisa, todo mundo queria crescer, evoluir. A gente falou assim, cara, a gente não tem acesso às pessoas que a gente gostaria de ter. Aí, o que a gente pode fazer, então, pra gente ter acesso a essas pessoas? Aí a gente, se a gente mandar mensagem, não vai responder. Se a gente for bater na porta, não vai atender. Se a gente ser procurado, muito menos. Então, a gente mais novo, jovem, a gente falou assim, cara, então vamos fazer com que esse cara queira alguma coisa da gente. O que a gente pode entregar para ele? O que você sabe fazer? Eu faço isso. O que você sabe fazer? Eu faço isso. O que você sabe fazer? Eu falei, gente, eu tô fazendo coisa na internet e tal. Então vamos juntar um pouquinho de tudo. Vamos fazer um podcast. Era eu e mais 2. Aí surgiu essa ideia do podcast, a gente convidou a primeira pessoa. Aí a gente já achou super relevante, que a gente falou, nossa, convidamos o dono do jornal. Beleza, convidamos o dono do jornal, fizemos o primeiro podcast. Deu errado, nunca saiu, nunca foi pro ar esse podcast, porque equipamento, qualidade, tudo ruim, mas a gente conseguiu ter a primeira abordagem. Aí na segunda, a gente já podia falar, não, a gente gravou podcast com fulano, que se foi lá, Você sempre já foi outro peso. Já foi outro peso. Resiliente. De a gente chegar para a segunda pessoa e falar assim, não, fulano já foi lá e deu atenção a gente. Beltrano já foi lá e deu atenção a gente. Hoje em dia eu já posso falar, já tem mais de 100 podcasts publicados no meu canal. Então, só legal, na série Podcast 100, já tem quase muito. 100 só na série Podcast. Porque a gente tem a série Mergulhando na Política, em parceria com o professor Ronald, professor de História, que a gente aborda temáticas políticas a fundo com os políticos do município, e também a série do Podcast, que as pessoas e empreendedores contam suas histórias e suas jornadas. Então, quem vai lá no canal, você que está assistindo a gente, quem vai lá no canal, tem lá a playlist dos músicos, tem lá a lista dos empreendedores, dos empresários, dos políticos, tudo separadinho, para você achar a área que você quer e ter o conhecimento que você deseja. Bacana. Legal. Tudo organizadinho. A gente, nós somos o maior acervo digital e não digital do município, de conteúdo e informação. Ninguém tem mais conteúdo e informação que a gente. Transcrita, em breve a gente vai ter, então em breve a gente está planejando um blog com todas as histórias de vida, com todas as jornadas, com todos os conhecimentos que a gente já acumulou até hoje, e a gente já tem o Podcast, tem o Mergulhando na Política, tem agora um quadro Sem Fofoca, que é um quadro de um dos garotos que trabalha com a gente, que faz uma coisa bem descontraída, bem mais divertida, que não é a minha pegada, e em breve a gente vai ter um canal natural, uma coisa mais natural que a gente vai entrar agora em abril, com um quadro chamado Lo-Fis Cachoeiras, que são vídeos de cachoeiras para você botar na sua televisão e ficar escutando a cachoeira de terceira dimensão em casa. Legal. Incrível. A gente faz isso. A gente faz isso, Eu faço muito isso. Só que não tem cachoeiras locais. Não tem, nunca foi feito. E a gente começou no começo do ano a gravar, e agora em abril a gente vai começar a publicar e divulgar as cachoeiras. Legal. Então você vai poder assistir
Nosso objetivo é assistir qualquer cachoeira, mas vai demorar um pouquinho para chegar lá. E aí a gente vai criar um quadro agora que a gente vai postar um vídeo da cachoeira, você vai ligar lá na sua TV. Incrível. E vai ficar escutando o barulhinho Já da estou cachoeira. na expectativa. Barulho, sabe aquele somzinho de natureza? Nossa. Vou acessar para... E a gente vai Imagina, garantir, gente, é a todos nossa os sons cidade. são originais. A gente grava Na lá. Cidade das Águas. Cidade das Águas Cristalinas. Olha que legal. A pessoa vai poder Nossa, ter adorei. um trechinho dentro de casa a hora que ela quiser. A gente tem o hábito de colocar essas colocar. imagens, né? Esses Eu já sons. escutei muito som de fogueira, som de muito natureza, cachoeira, esses chiles também, que são aquelas musiquinhas mais chiadinhas, meio tocadas na vitrola. Também gosto muito. Incrível. Legal. Incrível. Então, assim, E, Igor, ó, vou dar um crescendo, né? gancho nisso aí que você tá falando, já estou com expectativa. Já Nisso gostou da aí. ideia? Mas eu vou liberar um conteúdo aqui, ó, sobre isso, esses vídeos que você tá falando aí, né, que vocês vão liberar pra gente, graças a Deus. Mas o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Exato. Né? Exato. A neurociência te comprova isso. Então, o que acontece? Quando você coloca uma imagem de uma cachoeira, né, com aquele som, ou uma música calma, o seu cérebro está olhando aquilo ali, né? Você está ouvindo aquilo ali e automaticamente você vai se conectando com aquilo ali. Assim como se você colocar uma imagem de uma fogueira, você começa a sentir até calor. Às vezes você está vendo um filme, você começa a chorar. Mas por que eu tô chorando se eu sei que aquilo ali é um filme? Por quê? Porque o seu cérebro, Essa aqui é boa nisso. ele não sabe o que é real do que é imaginário, né? Então, isso é extraordinário. Então, nós temos que usar essas ferramentas a nosso favor, né? Então, isso é uma das coisas que você aprende no método TIL, né? Então, a construção por exemplo... do ambiente próprio também. Isso. Isso aí. Saber alterar o ambiente para conquistar o que você deseja. Isso ali. aí. Aquela A coisa. gente tem tudo a nosso favor, né? É só a gente saber usar ali, Uma coisa ouvir que informação. incluindo e criando um anexo a esse assunto, eu sempre pensei muito, por exemplo, em audiolivros, né? Eu escuto muito audiolivros e é uma coisa que eu gosto muito. E é uma coisa que eu vejo, eu nunca conseguiria ter contato com John Kepler se eu não escutasse um livro dele. Não tá ainda no meu network, não tá ainda na minha grade de relacionamento. Então, se eu quero aprender com Flávio Augusto, o primeiro caminho que eu tenho de contato para melhorar meu ambiente é talvez escutar o audiolivro. Tem um cara que eu acho muito bacana, o Caio Carneiro, que ele escreveu o livro e ele mesmo leu o livro. Então, o audiobook dele é a voz dele. Então é fantástico você escutar. É como quando a gente é criança. A gente Isso tem aí, uma pessoa verdade. ali lendo Contando o a livro história para você, pra gente. contando a história. É muito incrível isso, né? E isso aí a gente aproxima vai ainda mais, aproximando. né? Exatamente. Conecta ainda mais, né? Por exemplo, caraca, a Drica lendo o livro dela aqui pra mim. Parece que eu tô ouvindo a Drica, eu tô ouvindo a Drica. E tá realmente, ouvindo e tá ouvindo tá mesmo. ouvindo mesmo. Muito Então é interessante. fantástico essa possibilidade. Eu acho Verdade. incrível isso. Muito legal. Uso muito isso na minha vida como forma de aprendizado também e como forma de poder ler um livro ali, digamos que em 6 horas, que eu não leio um livro de 300 páginas em 6 horas, mas a gente escuta um livro de 300 páginas em 6 horas. Se deixar, Isso é uma né? coisa que melhorou minha Tem que se vida. deixar ler. Eu sou uma traça Assim, meu de consumo de conteúdo triplicou com o audiobook. Muito bom isso. E cada um tem uma forma, né? Cada um tem uma Uma forma que aprende, uma forma que desenvolve. Sim. Né? É uma baita ferramenta, né? Uma baita ferramenta. Vocês são leitores assíduos? Vocês Somos. Sim. recomendariam um livro? Que livro que vocês A recomendariam? Bíblia. Eu ia falar. Se você não leu a Bíblia, você não leu ainda o livro dos livros. A Bíblia, ela trata de tudo. A Bíblia é um livro que não traz uma religião, né? Ela traz revelações poderosíssimas para o homem. Ali você aprende a tratar a sua esposa, como é que você cuida de filho, como é que você negocia, como é que você lida com o É o passado. manual da vida. É o manual da vida. E eu indico começar pelos evangelhos. Perfeito. Né? Muito bom. Comece pelos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, né? Ali. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos, os primeiros livros do Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida em dois momentos, né? Você tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. São 66 livros ao todo, e você tem ali livros poéticos, históricos, você tem proféticos, são os profetas maiores, menores,
Então você tem a história de Israel, você tem a história do povo hebreu, você tem o início, a criação, né, até chegar nos evangelhos, onde você começa a ouvir sobre Jesus. São as histórias de Jesus, né? Quem foi Jesus? O que Jesus fez? Então, os evangelhos é uma ótima dica. Bom. Perfeito. Total. Muito bom. Muito bacana. E a gente está chegando no método Tio. Vou dar um espaço para vocês fazerem o pitch de vendas, para vocês chamarem, para vocês convidarem a pessoa. Como que vocês venderiam o método Tio agora? Se eu não conhecesse nada. Imagina que eu nunca fiz nenhuma conversa com vocês. Como que vocês me convenceriam de estar no método Tio? Deixar com você isso aí. Você tem água aí? Água? Sim. Você poderia botar um pouquinho de água para mim aqui? Claro. Meu copo tá sujo, assim, um pouquinho. Menos? Mais? Não, tá bom. Igor, presta atenção. Isso aqui é um método Tio. Você sabe o que tem na água? Hoje a água não é só água. A água tem acidez, tem pH. A água tem sais minerais. A água é carregada de coisas extraordinárias. A água tem uma série de enzimas e sistemas metabólicos na água que vão fazer você ser nutrido, não ter sede, vão melhorar o teu cérebro. O teu cérebro, 73% é água no teu corpo. Teu sangue precisa de água. Tudo que você tem aí precisa de água. Se você não bebe água, você incha, porque a água faz essa limpa, aspiração em você, né? Porque o teu corpo, quando tem água, começa a liberar mais água. Por isso você tem que beber água o tempo todo. Né? O rim filtra 100 ml de água por hora. Poxa, a gente sabe tudo da água. A gente sabe até quando a água não é boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Saber sobre a água muda a sua vida? Não, muda nada a sua vida. Porque essa informação não tem nenhum valor se você não beber essa água. Exato. Uau, verdade. Então, eu diria para você que está me ouvindo aqui, método Tio é como essa água que você está vendo aqui. Eu uso isso muito para falar sobre Deus. Hoje eu vou usar o método Tio, porque é a mesma coisa. Você pode saber tudo sobre isso aqui, Igor. Se você não provar isso, isso não vai matar tua sede, não vai te nutrir, você vai morrer. Por quê? Porque não é o conhecimento, a informação do conhecimento que te melhora, mas é provar sobre aquilo que você está fazendo. É provar sobre aquilo que você tem informação. Por isso que o método Tio hoje, ele é com esse copo com água. Ele está cheio de coisas extraordinárias. Mas você pode apenas conhecer sobre ele e continuar com sede. Ou você pode, no dia 29, estar conosco e lá no link da bio do método Tio agora no Instagram, fazer a tua inscrição e decidir beber de uma água e você nunca mais vai ter sede. Porque não é só saber sobre essas coisas, é provar que essas coisas têm. Então, eu te aconselho a você fazer o método Tio dia 29, viu? E beber de uma água que talvez você nunca bebeu. E talvez por isso que você está aí. Sem força, sem energia, sem capacidade de recomeço, porque você tem muitas informações, mas você nunca provou dessas coisas. Não adianta saber sobre a água. Você tem que beber a água. Viu? Perfeito. E hoje as pessoas estão obesas virtualmente. Meu Deus. Não é uma obesidade no corpo, né? Mas é na mente. Porque elas ficam ali passando feed, elas print, salva, envia, guarda, mas elas não colocam nada em prática. Eu tenho certeza que isso acontece com 99% das pessoas. Então, existem duas crenças universais, né? Que é a crença que de tempo, não, eu não tenho tempo, e eu não tenho dinheiro. Né? Isso é universal. Mas isso precisa ser mudado na vida das pessoas, né? Como assim eu não tenho dinheiro? Entender a diferença de dinheiro, de preço e de valor. Você está investindo em você por um valor simbólico, nós sabemos, né? A gente que já está nessa jornada. E o outro quesito da outra crença universal é o tempo. Não, eu não tenho tempo para passar um sábado numa imersão, você tem que mudar. Não é assim, meu Deus, 14 horas. Tem que ser assim, ó. Meu Deus, Uau. 14 horas. Sendo completamente impactado, transformado de conhecimento, adquirindo conhecimento. As pessoas podem tirar qualquer coisa de você, menos o conhecimento. O que você vai aprender, ninguém vai tirar de você.
aquilo ali não vai mudar só você, vai mudar todo mundo à sua volta, né? Então, você precisa ter uma crença de entender, de merecimento, que você é merecedor de ficar 14 horas numa imersão extraordinária. Verdade. Pioneira no seu município, sabe? Conhecimento, com tanta coisa que vai mudar a tua vida, se você quiser mudar. E você precisa entender que talvez você gaste isso, eu tenho certeza, com coisas que não vão agregar em valor algum na sua vida. Até uma roupa, Igor. Você compra uma roupa, daqui a pouco aquela roupa não serve mais, ou sem querer rasga, ou acontece algo, ou não dá mais em você, ou mancha, pode acontecer um monte de coisa. Agora, o conhecimento, não. Então, as pessoas precisam vencer essas duas crenças universais. Eu já falei que crença são as verdades que você acredita que são absolutas, que é a crença do tempo e a crença do dinheiro, né? Não tenho tempo, não tenho tempo. E não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Não, tem que entender. O que é a prioridade? A palavra de Deus diz que nós precisamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Gente, isso é muito sério. Tem ideia que se eu não amar a mim, eu não posso amar o Luciano? É verdade. Eu não posso, está escrito na palavra de Deus na Bíblia. Então, se eu não invisto em mim, em todos os sentidos, no espiritual, no emocional, no físico, em todos os sentidos, eu não me amo. Então, primeiro eu tenho que amar a mim para depois amar o meu próximo. Então, você precisa combater isso. Que você precisa olhar para você, não é ser egoísta, mas você precisa olhar para você, porque pessoas curadas, transformadas, elas curam e transformam outras. Agora, pessoas adoecidas, elas só adoecem as outras. Por que hoje eu posso ajudar, porque eu não posso curar ninguém, só quem cura é o Senhor, e a pessoa numa jornada, mas por que hoje eu posso ajudar no processo de transformação? Porque eu fui transformada através do Espírito Santo de Deus, mas através das ferramentas. Porque quando você participa do Método Tio, o Igor vai estar com a gente, e você ouve a minha história. Eu exponho toda a minha vida lá, Igor. E não é fácil. Porque eu tenho que falar dos meus pais, da minha família, da minha história, a minha história, né? Mas o Senhor falou, eu quero que você exponha. Eu quero que você diga. E quando eu vou dizendo, eu posso contextualizar com a verdade que eu vivo, né? Então, eu passei esse processo de transformação, de cura, de uma nova versão. Essa frase não é qualquer frase. De fato, eu sou a melhor versão que eu já fui em toda a minha vida, né? A gente tem a camisa nova aqui agora, da nova versão, que diz, porque o Senhor me criou, sim, para ser uma vitoriosa, uma campeã. Deixa eu te fazer uma pergunta, Igor. Quando você entra ali no vestibular, você entra no vestibular porque você quer passar na prova ou o importante é só participar da prova? Passar na prova. Passar na prova. Por quê? Porque o Senhor fez você para ser um campeão. E você tem que querer ser um campeão. Sim. A sua competição é com você, né? Então, o Método Tio, ele vem para isso, para trazer a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. Pessoas que foram curadas não por mim, porque eu não curo ninguém, né? Mas pessoas que foram curadas de doenças, foram curadas, tiveram uma mudança de mentalidade, como dizem Romanos, absurda, né? Então, dentro daquilo ali, tiveram autorresponsabilidade, emagreceram 20 quilos, mudaram a vida. Temos casos ali de uma pessoa, né, um testemunho público, que ganhava menos de um salário mínimo e após o Método Tio 1 passou a ganhar 15 mil reais, né? Não sei se a gente pode falar valores aqui, pode. Sim, né? 15 mil reais. Muitas vezes e essa pessoa, inclusive, vai estar assistindo o podcast, né? Que é minha ovelha amada. E essa pessoa, inclusive... Que é um posicionamento, uma mudança de mentalidade, né? Essa pessoa, inclusive, foi uma grande ferramenta para mim. Porque quando eu fiz o primeiro, essa pessoa me mandou um áudio me contando. E eu fiquei extremamente impactada. Eu ajoelhei. Eu falei, Senhor, de fato o Senhor me chamou para isso. Porque eu não fico pregando... A gente não fica falando de dinheiro em Método Tio. Não é sobre isso. Não tem nada a ver. Porém, quando você muda a sua mentalidade, você muda em todas as áreas.
você muda a sua mentalidade, você vai mudar as suas emoções, você vai mudar o cuidado do seu corpo, da sua saúde. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Você vai mudar a forma com que você lida com o dinheiro, né? A forma com que você lida com a sua família, com a sua vida. Então, são muitos testemunhos de pessoas que foram extremamente transformadas. Então, assim, para mim, é a certeza que é a missão do Senhor, sabe? Porque ver a transformação na vida das pessoas, honrando primeiro o Senhor, né? E depois, porque o Senhor sempre vai ser o primeiro, e depois toda essa questão aí das ferramentas da ciência que o Senhor, né, confiou ao homem e também a gente. Perfeito. É isso. Então vamos pro método tio. Já tá fechado. E quem chega primeiro bebe água limpa. Né? É isso aí. Isso é uma coisa que eu vejo muito e faz muita diferença. Hoje em dia o método tio já foi gratuito uma vez, já foi 2, já agora tem um preço simbólico. Quem não for nesse vai pagar um preço cada vez mais real e necessário para o evento também acontecer, para tudo continuar. E o nosso planejamento, Igor, é expandir, né? A gente já tem assim, uma previsão de próxima data, de próximo município, né? E daí a gente é o nosso planejamento. A gente quer alcançar todas as pessoas, né? Mas primeiro a gente quer abençoar a nossa cidade. Por isso que nós semeamos 2 vezes na nossa cidade. Uma em Cachoeira de Macacu, uma em Papucaia, né? Nós semeamos. E agora vai ser mais uma oportunidade, né, para o nosso município. E a gente quer fazer com outras pessoas também. A gente quer que essas outras pessoas também vivam o que a gente está vivendo. Isso, né? Experimentem tudo isso, que é extraordinário. Eu sou apaixonada no método tio, porque depois do Senhor, meu marido, né, ele também foi uma ferramenta que mudou a minha vida. Né? Eu lido com tudo, Igor, com tudo. Assim, depois do Senhor, com as ferramentas do método tio. Hoje eu estava lá fazendo essa remoção, né? Usando a ferramenta do método tio. Usando a minha farmácia interna, liberando neurotransmissores intencionalmente, eu vendo o resultado. Porque a gente não pode ter um ego elevado de achar que a gente sabe mais do que um cientista que passou anos estudando para ter uma comprovação. Né? Porque pessoas que carregam muito orgulho, né? Muito ego, elas... Mas será que isso é verdade? Será que essa comprovação é verdade? É por conta do ego, do orgulho, né? Não posso. Quem sabe a sua área é você. Eu não estudo sobre essa estrutura aqui extraordinária que você tem, né? Agora, se você me pedir um conselho meu e do meu marido sobre pastoreio, a gente vai poder te dar, né? E aí você pode dar pra gente a respeito de tudo isso que você faz, da V3. Né? Exatamente. E você que falou algo muito especial, eu lembrei de uma coisa aqui, que talvez seja algo que possa, assim, de uma maneira, trazer uma figura de linguagem para isso, para explicar sobre essa questão do método tio, as ferramentas, o que você ouve lá. Você imagina um carro numa estrada que fura o pneu. Você tem que ter um esterco para trocar o pneu. Dá para trocar o pneu sem um macaco? Quando é que você foi lá olhar o macaco? Só no dia que o pneu furou. Então, o problema das pessoas é que elas acreditam que nunca vão precisar do macaco. Mas um dia você vai precisar do macaco. Então, por que não ter as ferramentas adequadas para as ocasiões que serão necessárias? Uma discussão, um problema familiar, um problema de casamento, um problema financeiro. Peraí. E agora? Já pensou? Se você não tem a ferramenta para aquilo, é isso que acontece com as pessoas. Elas não se preocupam com a ferramenta, não buscam fazer a revisão necessária, não cuidam da maneira certa. Quando dá um problema, elas querem um salvador. Entendeu? Então, o método tio, ele é como uma caixa de ferramentas, cara. Como uma despensa que está lá. Você vai precisar de muitas coisas em momentos específicos que você vai ter guardado, porque você se equipou daquilo. Entende? Então, assim, tudo que, como a Drica falou da farmácia interna, isso é extraordinário. Ela deu uma palestra ontem, eu ficava olhando ela falar, eu fiquei pensando, rapaz, que legal isso, cara. Por quê? Porque, às vezes, o que você precisa para mudar o dia é só um abraço. Você não consegue abraçar ninguém. Às vezes, o que você precisa para mudar o dia é só pedir perdão. Você consegue pedir perdão? Então,
eu acho que a grande missão da gente é isso, né? É que nós sejamos de fato, como está lá na palavra, dispenseiros dos mistérios de Cristo. Eu quero ser um dispenseiro. Quando alguém chegar para mim, eu preciso disso. Eu vou abrir a porta e falar, eu tenho isso para você. Então, acho que esse é o grande segredo do Método Til. Somos dispenseiros desses últimos dias, né? Num tempo onde as pessoas estão tão ruins, da mente, do coração, tão desesperançosas, tão cheias de... sem saber para onde ir. Né? Nós queremos... Eu creio que o Método Til, como essas placas de sinalização, vira para a esquerda, pare agora, diminui a velocidade, acelera para você chegar no teu destino. É isso aí. Perfeito. É isso. É isso. Não me restam mais dúvidas. Tudo perfeito. Adorei conversar com vocês. A gente também. Também, muito legal. Obrigada. Obrigado pela vinda, pela participação. Algo mais que vocês queiram deixar? Um recado, algo? Não, só agradecer Não, só mesmo. agradecer, né? Esperamos vocês lá, né? Todos vocês. Vai ser maravilhoso. Estaremos lá, vai ser incrível. Dia 29 de março, né, amor? Não, É. Anota essa data aí, se você não fez a inscrição do Método Til, vai lá no Instagram agora do Método Til, tem lá um link na bio lá que você vai clicar lá, você vai para uma página que você vai poder adquirir o seu ingresso para você iniciar ou dar continuidade nessa jornada extraordinária que é o Método Til. A gente espera você lá dia 29. A gente vai, E ninguém é vai tão ser bom demais. que não precisa melhorar. Né? Meu Deus, eu Nenhum de preciso, nós. você precisa? Nossa, muito. Você precisa? Preciso Eu preciso demais. Todos nós. Né? Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Né? Degrau em degrau, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, até chegar no objetivo. Vambora. Perfeito. Obrigado, gente. Te agradeço. Obrigada, Igor. Muito obrigado. Muito mesmo. Muito obrigado também para você que assistiu até aqui. Esse foi mais um Podcast com o casal Gazen, Luciano e Drica. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado a você que assistiu daqui. Se inscreva no canal. Estamos chegando aos 1000 inscritos. Ou talvez, né, na publicação já passamos um pouquinho, espero eu. E muito obrigado. Curte esse vídeo, que é isso que a gente entende que vocês estão gostando. Então, a gente precisa dessa sinalização, precisa dessa informaçãozinha aí básica. Se você quiser deixar alguma dúvida, fique à vontade e deixe aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.